A dúvida que mais se repetiu no Telegram hoje foi sobre quarta dose, sobre essa questão da quarta dose, né? Ontem o governo de São Paulo anunciou que daria a quarta dose a partir de abril. Isso gerou um rebuliço, gerou muito ruído, e aí a gente vai posicionar vocês com relação a isso. O que está acontecendo? Então, a quarta dose de uma vacina, que na verdade é uma dose de reforço, porque ela não é uma dose que é considerada dose do esquema primário, tá? A gente tem 2 doses na maioria dos casos, ou dose única da Janssen. A quarta dose seria uma dose de reforço que já estava prevista para pessoas imunossuprimidas, que não tinham formado uma boa resposta a partir da terceira dose. Não tão boa quanto pessoas saudáveis que tomaram terceira dose. A terceira dose da vacina em imunossuprimidos era suficiente para gerar uma resposta contra a variante Delta. Contra a variante do Omicron, ela tem uma queda de efetividade e foi já aprovada, então, essa quarta dose contra a Covid para imunossuprimidos inicialmente acima de 18 anos, agora tinha sido aprovado de 12 a 17 anos. Então, se você tem imunossupressão de qualquer natureza, seja por HIV, ou por causa de algum remédio, ou porque você fez um transplante, ou porque você está em tratamento de câncer, procure aí orientações do Serviço de Saúde da sua cidade para tomar sua quarta dose, porque ela é muito importante para você. Tem estudos mostrando a efetividade dessa quarta dose em relação à terceira. Já nos idosos, havia uma discussão sobre se seria necessário uma quarta dose, porque os jovens abaixo de 60 anos, a gente não tem evidência suficiente para mostrar que é necessária essa quarta dose. Já em idosos, houve um aumento de mortalidade, vou mostrar para vocês aqui. Então, o governo de São Paulo ele se antecipou para anunciar essa quarta dose, né? Existe toda uma questão política envolvida nisso aí, de antecipação do anúncio e tudo, mas também existem razões científicas para isso. Só que existem alguns pontos de atenção com relação a essa quarta dose, até se ela vai ser disponível para todo mundo também, tá? Qual que é? Então, ponto de atenção número 1. A gente tem que ter ciência de que, independente da vacina, existe uma queda de efetividade com o passar do tempo, mesmo com a terceira dose, independente da variante, tá? A imunidade de anticorpos, ela vai dar uma subida nos primeiros meses, ali, depois de 14 dias ela vai chegar perto do pico, ela vai alcançar o seu pico ali por volta da terceira semana depois da dose, e aí depois ela começa a cair lentamente. Só que o que os estudos mostraram, e o CDC soltou um relatório essa semana, mostrando queda de efetividade. Então, após 4 meses, a efetividade que era de 91% no segundo mês, ela caía para 78% contra casos graves, após 4 meses. Isso na população em geral. Então, deve ter idoso aí, deve ter jovem, deve ter menino de 12 anos. Então, vai ter uma população inteira ali e a gente viu essa queda de efetividade. Não foi feito um estudo ainda para avaliar essa queda de efetividade em cada faixa etária, pelo menos não o CDC fez isso. Então, a gente não sabe exatamente se foi uma queda na faixa etária dos idosos ou se foi uma queda geral, tá? Então, não dá para falar que a imunidade está caindo na população em geral ainda, ok? Então, esses estudos mostram apenas que a efetividade cai como era esperado para qualquer vacina. Após 4 meses, a efetividade vai caindo, por isso que a gente tem que ficar tomando reforço. Além disso, você tem o próprio vírus mutando, né? Você tem as mutações naturais que acontecem no vírus e isso vai diversificando os antígenos, as proteínas que tem na superfície do vírus e vai dificultando o trabalho do nosso sistema imune. Tá? Então a gente teve contato com um vírus que estava na vacina ou uma proteína que foi produzida a partir da vacina e o vírus vai mutando, novas mutações vão gerando diferenças e o nosso sistema imune tem que aprender a trabalhar com elas, ok? Por isso que tem também essa queda de efetividade, não só pela questão do tempo do sistema imunológico ir diminuindo o nível de anticorpos, a memória imunológica a gente não sabe exatamente quanto tempo dura a imunidade contra a Covid, tudo isso está afetando aí para diminuir essa efetividade. O ponto de atenção 2, que aí eu acho que tem que tomar cuidado, né, tem realmente que dar uma olhada com mais cautela, é a questão do aumento de mortalidade em idosos. Então esse aumento de mortalidade ele foi muito evidente nessa onda da Omicron. Eu não sei se ficou claro para todo mundo, mas a onda da Omicron foi extremamente mortal para idosos, e a gente sabe que a grande maioria dos idosos estavam vacinados. A Omicron não foi uma variante leve, a OMS cansou de avisar que ela não seria uma variante leve. E aqui estão os dados, ó. Então a gente tem aqui, pessoal, separado por faixa etária. Muito obrigado aí ao Marcelo Oliveira lá, cientista de dados, que traz esses dados dos cartórios. Então aqui esses dados são os dados mais, vamos dizer assim, os dados mais brutos que a gente tem, sem atraso e tudo, é o que está sendo registrado no cartório hoje. Tem um atraso, obviamente, nos últimos 15 dias, porque tem um período em que o cartório precisa dar esse registro, não é em tempo real, não existe esse dado, ok? Mas quando a gente avalia a curva vermelha, essa curva mais rosa aqui, tá? Vou até colocar em tela cheia aqui para vocês avaliarem. Vejam aqui, pessoal, a curva vermelha é a curva dos idosos acima de 80 anos.
A curva dos idosos acima de 80 anos, pessoal, as mortes foram quase iguais à curva de abril do ano passado. Ela não chegou nos níveis de abril, mas ela foi muito expressiva. E a gente vê, olha só, isso aqui é a diferença, né, de mortalidade entre as faixas etárias. Então, a curva azul mais clara é de 70 a 79 anos, a laranja é de 60 a 69. É normal que quanto mais jovem, menos gente morra, porque a Covid acaba afetando mais os mais velhos. Mas vejam o tamanho da curva de mortos por sintomas de Covid ou doença semelhante à Covid, né, que foram registrados em cartórios, comparados com a onda da gama, né, a onda da variante gama lá de abril do ano passado. Então vejam que não foi brincadeira, foi uma onda extremamente importante para todas as faixas etárias. Se a gente fizer essa comparação, a gente vai ter esses resultados muito parecidos. A mortalidade, ela aumentou, mas ela foi maior em idosos. Muitos idosos morreram por causa da onda da Ômicron, apesar da vacinação. Quando a gente observa os casos, né, a gente parece, poxa, mas então a vacina não funciona, tá morrendo um tanto de gente. Na hora que a gente vê os casos, a gente vê que houve muito mais casos do que na onda anterior, né? Então não dá pra gente comparar e falar que a vacina não funciona. A vacina funciona. Houve muito menos mortes mediante a muito mais casos, tá? E a gente tá perdendo caso aqui. Não foi todos os casos que foram registrados. O Brasil registra muito poucos casos por milhão de habitantes. Então, não dá pra gente cravar que foram exatamente esses números de casos, mas certamente foi um número de mortes muito menor por causa da vacinação. Então teve esse aumento de mortalidade e o ponto de atenção 3 é uma baixa cobertura vacinal com terceira dose. Apesar de muitos idosos terem sido vacinados com 2 doses, a desinformação reina, a falta de informação reina e as pessoas não estão recebendo terceira dose, pessoal. Nós estamos aí com cerca de 25 a 27% do país vacinado com 3 doses. Isso é muito pouco, considerando todo o nosso histórico de vacinação. Por que essas pessoas não estão tomando 3 doses? É uma pergunta que eu faço para vocês. O que vocês acham que está acontecendo? Eu não estou entendendo assim, o que está rolando para as pessoas não irem buscar a terceira dose. É falta de informação? É receio da reação vacinal? É receio de alguma desinformação que foi compartilhada? É porque está tomando dose demais? Porque a gente sempre tomou 3 doses de várias coisas. Dose de hepatite B, dose de gripe, que mais? Poliomielite, tomava todo ano quando era criança. Por que, gente? Não chegou a minha vez em Londrina, tenho 37 anos, a Suzana falando aqui. Gente, tem que chegar, eu tenho 28. Ah, tá, mas é porque você deve ter tomado o AstraZeneca, eu tomei Coronavac nas 2 doses, então não deve ter dado 4 meses ainda. Mas para idosos, já deu, com certeza. Então essas pessoas não estão tomando. Então só para mostrar que eu não estou falando nada aleatório, aqui está o gráfico de vacinação, tá? O gráfico de vacinação, as linhas mais escuras mostram a terceira dose, a dose de reforço, beleza? Então se a gente pegar aqui, a partir de 70 anos, a gente vê uma parcela boa, tá? Uma parcela boa, tanto de mulheres quanto de homens, que não tomaram terceira dose. Essas pessoas estão precisando dessa terceira dose, não tomaram, até hoje. São pessoas de 60. Olha só, gente, 55 a 59 anos, olha essa faixa etária aqui. Isso aqui é gente que não tomou terceira dose. Por quê? Entendeu? Tá faltando vacina? Não é falta de vacina. Então por que as pessoas não estão tomando? É falta de campanha?